Olá, agora nós vamos ver como nós podemos importar arquivos do Adobe Illustrator e arquivos EPS para o CorelDRAW. A maioria das fontes de vetores que nós temos, tanto o Freepik ou outros sites, utilizam esses dois formatos, tanto do Adobe Illustrator e também como EPS. Esses dois formatos nós conseguimos importar para o CorelDRAW. Os arquivos do Adobe Illustrator, eles vêm quase que perfeito na sua maioria, somente quando tem algum efeito um pouco mais complexo que o CorelDRAW tem alguma dificuldade de importar esse arquivo para dentro do CorelDRAW. Já os arquivos EPS, normalmente eles vêm um pouco desconfigurados, por exemplo, eles podem vir todo desagrupados e algum efeito um pouco mais complexo. O CorelDRAW pode converter esse efeito para bitmap. Então você vai ter uma combinação de vetores e também bitmaps. Mas normalmente quando você importa em Adobe Illustrator, ele vem todo perfeito, a não ser que tenha algum efeito um pouco mais complexo, aí ele dá uma desconfigurada. Para nós fazermos nossos testes, eu baixei dois vetores do site Freepik. Tanto esse que ele é simples, ele não tem nenhum efeito complexo e nós conseguimos importar para o CorelDRAW sem problema. E nós temos também esse de Natal que já é um pouco mais complexo porque ele tem diversos efeitos de gradiente, de máscara, onde nós temos que importar para o CorelDRAW. Nós vamos começar a importar esse que é mais simples e eu já fiz o download deles para ser mais rápido. Normalmente, quando você baixa ele, vai vir um arquivo EPS, AI e também o JPEG que você tem para visualizar e também utilizar esses dois arquivos. Nós vamos dar preferência para sempre importar um arquivo em Adobe Illustrator, porque o CorelDRAW vai ter mais facilidade de importar esse arquivo. Então, para você importar, você pode clicar nele e arrastar para dentro do CorelDRAW que esse arquivo vai ser importado. Aqui ele está me informando que nós não temos essa fonte e ela vai ser substituída por essa. Caso você queira substituir por outra fonte, você pode clicar em substituir por e selecionar a fonte a qual você quer que seja alterado. Quando você der OK, automaticamente o CorelDRAW vai substituir essa fonte pela fonte que você escolheu. Então, aqui nós importamos esse arquivo no Adobe Illustrator e agora nós vamos importar esse mesmo arquivo utilizando um arquivo EPS. E aqui o EPS vai te dar a opção de importar tanto o texto e também curva, que você pode escolher o que for melhor para você naquele trabalho. Você pode ver que o CorelDRAW conseguiu importar todos os dois, porém, se eu desagrupar esse objeto e se eu desagrupar esse trabalho, o que eu importei do Adobe Illustrator, ele veio todo perfeito, todo agrupado e também os efeitos vieram aqui perfeitamente. Já se eu vim no arquivo que foi importado do EPS, você vai ver que ele transformou os efeitos mais complexos em bitmap. Então, quando nós selecionamos, nós podemos ver que na barra de status nós temos um arquivo em bitmap. Então, todos os efeitos mais complexos ele transformou em bitmap. Porém, aqui você pode ver que os objetos mais simples ele manteve todos em vetor. Então, essa é a diferença de quando você vai importar um arquivo tanto do Adobe Illustrator como também um arquivo EPS. E aqui, além dele ter transformado algumas partes em bitmap, ele também ele desagrupou todos os objetos. Então, se você for observar aqui, todos os objetos estão separados. Dependendo do que você precisa fazer, isso vai te dar um trabalho para você agrupar todos esses objetos. E em outros arquivos, ele pode quebrar o background todo em diversos elementos, e isso faz com que o CorelDRAW demore muito a responder a determinadas ações que você faz, porque a quantidade de elementos que tem é muito grande. Então, é interessante você sempre importar arquivos que tenham em Adobe Illustrator. Caso esse arquivo não tenha, você pode optar
caso você tenha o Adobe Illustrator no seu computador, você pode abrir esse arquivo do EPS e você consegue converter esse arquivo para o Adobe Illustrator e depois você pode salvá-lo no seu computador. Abrindo ele aqui, nós vamos ter esse mesmo arquivo. Então, nós temos aqui esse mesmo arquivo do Adobe Illustrator. Nós podemos vir em Arquivo, Salvar como, selecionar a opção de Adobe Illustrator, que você pode definir um nome, salvar, vamos salvar aqui na área de trabalho, e eu vou salvar esse arquivo. Aqui nessas configurações, você pode manter na última versão, mas você tem que desabilitar aqui usar compactação. Então, ele não vai comprimir esse arquivo e vai manter os efeitos da mesma forma que foi criado. Então, nós damos um OK. E agora nós podemos importar esse arquivo aqui para o CorelDRAW, que ele vai funcionar como se você tivesse aberto um arquivo em Adobe Illustrator, um arquivo .ai. E aqui, se nós desagruparmos, você vai ver que ele vai funcionar da mesma forma que esse arquivo. Além de importar, você também pode copiar uma determinada parte. Então, nós podemos vir aqui em Editar, Copiar. Nós podemos vir aqui no CorelDRAW e ao invés de você colar, porque quando você cola, ou ele vai vir no formato bitmap, ou ele vai dar um erro que não consegue colar esse objeto. Mas você pode vir em Editar, Colar Especial e selecionar a opção de Figura Meta-Arquivo Avançado. Então, quando você der um OK, você vai conseguir importar esse arquivo. Aqui ele acrescentou alguns efeitos aqui de contorno, mas você pode tirar esse contorno e nós conseguimos importar esse arquivo para o CorelDRAW sem a necessidade de ter que exportar e importar. Se você observar aqui, ele está todo em vetor. Você pode vir aqui e alterar a cor desses objetos. Outro tipo de objeto que nós temos são alguns objetos um pouco mais complexos, como esse arquivo que nós temos das bolas de Natal. Então, para você importá-lo para o CorelDRAW utilizando o arquivo AI, ele vai importar, porém, nos efeitos, em alguns efeitos, ele vai causar alguns problemas. Porém, como ele veio todo editável, você pode simplesmente desagrupar esse objeto e você consegue editar todos os gradientes que tiveram problema. Então, aqui nós podemos desagrupar. Vamos tirar esse lacinho aqui para o lado. Ainda vamos apagar esse background aqui, que vai ficar mais fácil para nós podermos editar as bolas. Então, aqui eu vou selecionar somente o gradiente e nós podemos editar esse gradiente para que ele fique com aquela mesma cor. Caso você queira copiar as mesmas cores, nós podemos importar o arquivo em JPEG e nós podemos copiar essas cores desse arquivo. Vou invertê-lo aqui para ficar mais fácil de copiar essas cores. Agora eu vou selecionar, observe que ele está agrupado, mas eu vou segurar a tecla Ctrl e clicar que eu consigo selecionar esse objeto. Você segura o Ctrl e vai clicando até conseguir selecionar o objeto que você quer. Agora nós vamos vir em gradiente e nós podemos simplesmente copiar essas cores. Nós temos a cor mais escura. Se você observar, ele já vai pintando aqui para nós. Nós temos um tom médio. E agora nós vamos selecionando os tons mais claros. Então, com isso, você consegue consertar esse vetor. Aqui você pode ir organizando esses pontos para que fique mais fácil para você pegar essas cores.
Bom, dei um ok aqui e ele está um pouco parecido, aqui deu uma diferença, mas nós podemos resolver esse problema aqui nessas configurações. Basta nós alterarmos e editar esses pontos que nós conseguimos deixar esse efeito bem parecido. Eu vou dar um ok, então nós conseguimos criar um efeito aqui. Aqui, se você observar, ele está um pouco mais claro. Aqui ele está invertido, né? Mas vamos inverter ele aqui. Aqui, se você quiser, você ainda pode trabalhar nele para que ele fique um pouco mais parecido com essa versão que nós temos. Aqui você pode ir configurando. Você pode configurar tanto as mesmas cores, como também você pode mudar as cores. Por exemplo, se você quisesse colocar um verde aqui, você poderia editar essas cores. Vamos selecionar esse aqui, vamos colocá-lo aqui com uma cor diferente. Vamos colocar ele aqui com um tom de verde. Então, aqui nós podemos ir acrescentando essas cores e mudando a cor, mudando o estilo. Aqui você pode configurar, como ele está em vetor, você pode fazer as configurações que você quiser aqui que ele vai sendo aplicado. Aqui, para ser mais rápido, eu vou excluir esses outros pontos, dando um duplo clique, que nós vamos ter que editar aqui menos cores. Mas aqui você pode ir ajustando ali de acordo com a sua necessidade. E aqui nós temos as bolas resolvidas, nós consertamos as cores, os gradientes desses objetos. E aqui nós temos o efeito de sombra, que ele também deu problema aqui, não ficou igual esse, mas nós podemos acrescentar um efeito de sombra. Vamos ver se nós conseguimos acrescentar esse efeito. Então nós vamos selecionar o efeito de sombreamento, vamos selecionar um médio, vamos mudá-lo aqui para a cor preta e vamos diminuir um pouco a transparência. Aqui eu vou selecionar o efeito e utilizar o Ctrl K para separar, e agora nós podemos excluir esse objeto. Então nós criamos também essa sombra, esse efeito de sombra que nós temos. Aqui essa bola aqui também você pode consertar ela. Aqui eu vou desagrupar. Aqui nós podemos tentar jogar essa cor nesse objeto. Percebe que aqui ele está ficando um pouco diferente. Vamos colocar ele aqui para fora e aplicar essa cor. Então, para arrastar a cor e jogar, ele não está funcionando. Então, você teria que voltar aqui e aplicar essas cores nesse objeto. Então, quando você voltar aqui e aplicar, ele vai funcionar normalmente. E nós temos essa parte que também desconfigurou. Então, nós podemos selecionar essas duas partes. Nós pegamos aqui o arquivo, vamos jogar o arquivo aqui em JPEG novamente. Vamos jogar aqui o arquivo em JPEG. E nós podemos simplesmente copiar essa cor, uma cor mais próxima que nós temos aqui, e podemos aplicar. Aqui, se você observar, ele utilizou um degradê do amarelo indo para o branco. Mas nós vamos copiar aqui somente esse amarelo e vamos aplicar nesses dois objetos. E aqui nós podemos acrescentar um efeito de transparência que vai dar aquele efeito. Vamos deixar ele aqui um pouco mais transparente. E aqui nós temos o nosso vetor aqui alterado. Se você observar, você ainda pode ajustar alguns detalhes, mas é somente você pegar e fazer esses ajustes. Agora, se nós tentarmos importar esse arquivo em EPS, nós vamos ter um pouco mais de problema, porque como ele tem muitos efeitos, quando você importa esse efeito, a maioria ele vai converter em bitmap, então você não vai conseguir editar esse arquivo. Aí você teria que fazer aquele processo. Você teria que abri-lo no Adobe Illustrator e convertê-lo para um arquivo AI. Aí você conseguiria editar esse arquivo aqui no CorelDRAW da mesma forma que nós fizemos com o outro arquivo. Bom, a CorelDRAW importou o arquivo EPS
Porém, você pode observar que o CorelDRAW começa a travar porque ele quebrou o fundo, quebrou diversos objetos em diversos outros objetos. Então, como nós temos aqui milhares de objetos nesse mesmo arquivo, então o CorelDRAW demora um tempo muito grande para processar esse arquivo. Você pode observar aqui na barra de status que nós temos 95 mil objetos. Então, todos os efeitos ele quebrou em pequenos pedaços, porque ele não conseguiu manter as mesmas propriedades, e isso vai causar alguns problemas quando nós tentarmos editar. Quando isso acontecer, é melhor você excluir esse arquivo, tentar, caso você tenha um arquivo em Adobe Illustrator, você converte e importa para o CorelDRAW. Caso você não tenha, você pode pedir alguém para converter para você, ou simplesmente é melhor nem utilizar. Você vai passar mais raiva e perder tempo do que conseguir utilizar esse arquivo. E se nós viermos aqui e abrir o arquivo EPS no Adobe Illustrator, nós conseguimos repetir aquele mesmo processo. Nós podemos tanto copiar esse arquivo, nós podemos vir aqui em arquivo, copiar, vir aqui no CorelDRAW, editar e colar especial, figura meta-arquivo avançado, e nós vamos conseguir importar esse arquivo, porém vai acontecer um problema. Ele vai ficar todo desconfigurado. Então, quando você tentar importar um arquivo que ele tenha muitos efeitos complexos, a melhor forma que você tem de importar esse arquivo para o CorelDRAW é vir em arquivo, salvar como Adobe Illustrator, você pode salvar e desabilitar a opção para não compactar, para usar a compactação. Então, ele não vai compactar esse arquivo e vai manter as configurações originais. São esses dois problemas que você vai enfrentar quando você precisar de importar um arquivo do Adobe Illustrator. Eu tentei fazer essa conversão de um arquivo EPS para um arquivo AI na internet. Tem alguns conversores que fazem esse tipo de conversão, porém, em todos que eu testei, nenhum deles funcionou. Todos corromperam o arquivo, e quando eu baixei, que eu tentei importar para o CorelDRAW e também abrir no Adobe Illustrator, todos não conseguiram abrir, o arquivo ficou corrompido. Bom, então é isso. Qualquer dúvida que você tenha, você pode postar aqui que nós vamos responder para você. Até a nossa próxima aula.